Olá, bem-vindos ao módulo 10 do nosso curso de evolução. Esse módulo vai ser sobre heterozigosidade. Nos módulos passados, nós aprendemos a calcular frequências gênicas a partir das proporções genotípicas e aprendemos também a testar se uma população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Justamente no módulo sobre equilíbrio de Hardy-Weinberg, tinha um componente muito importante, que a gente falou assim meio de passagem nele, mas é super importante. Vocês lembram? Quando só tem dois alelos, as proporções genotípicas esperadas são q ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado. Pois bem, a aula de hoje vai ser inteirinha sobre o 2pq. Os objetivos dessa aula, portanto, são mostrar duas estimativas da variabilidade gênica, que são o número de alelos e a heterozigosidade, e mostrar como se calculam. Até agora, a gente sempre falava em uma população, né? Calcular frequências genotípicas, alélicas de uma população. Mas e se eu quiser comparar duas populações? Se eu falar assim, será que o beija-flor tem mais variabilidade gênica que a borboleta? Sei lá. Para isso eu preciso de algum tipo de medida que permita essa comparação. Então, essa aula vai ser sobre isso. Então vamos começar com uma pergunta. Vamos comparar duas populações de borboleta em relação à variabilidade gênica em um determinado loco. Digamos que na população 1 tenha 3 alelos com essas frequências e na população 2 tenha 2 alelos com essas frequências. A minha pergunta é, qual das duas que é mais variável? Você pode olhar esses diagramas de torta que mostram mais ou menos a proporção de cada alelo e o número de alelos em cada uma. Olhando assim, qual que vocês acham que é mais variável? Acertou quem respondeu, sei lá. Por quê? Porque a resposta certa é depende. Vocês sabem, né? Em evolução, parecido com ecologia, né? A resposta certa muitas vezes é depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Nesse caso, depende do quê? Depende do que eu quero dizer com variabilidade. O que significa ser mais variável? É a que tem mais alelos? Aí é a população 1. Mas será que é a que deveria ter mais heterozigotos? Talvez aí não seja a população 1. Isso a gente vai ver ao longo da aula. Vamos começar falando do número de alelos. O número de alelos é uma medida importante? É muito importante. Porque no fim, a seleção natural vai acontecer em cima dos alelos diferentes. E muitas vezes a seleção natural atua justamente naqueles alelos mais raros. Por exemplo, quando alguém joga inseticida numa população de mosquitos, ele pode matar 99% dos mosquitos. Mas aquele 1% talvez tenha um alelo raro que permitiu que ele fosse resistente ao inseticida. E aí o que vai acontecer? Esse 1% vai se reproduzir e a população vai ficar resistente ao inseticida. Isso vale para inseticida, isso vale para antibiótico, vale para um monte de coisa. Isso a gente vai ver na aula de seleção natural. Mas, basicamente, a mensagem é, quanto mais alelos diferentes uma população tiver, maior material que a seleção natural vai ter para poder atuar. Por isso se fala que o Brasil está sendo um grande laboratório mundial para a evolução do SARS-CoV-2. Por quê? Apesar dos coronavírus não terem uma taxa de mutação tão alta quanto, por exemplo, o vírus da gripe, eles têm suas mutações. E quando você tem milhões de pessoas infectadas ao mesmo tempo, porque não houve controle da pandemia no Brasil, ou houve muito pouco, muito menos do que deveria ter havido, você tem material para aparecer em vários haplótipos. No caso do vírus, a gente não fala em alelo, porque alelo é quando é diploide, né? Vários haplótipos virais diferentes. E aí basta que um haplótipo rarozinho, tenha maior capacidade de infectar pessoas, que a seleção natural vai fazer com que ele se espalhe, que foi o que aconteceu com aquela variante de Manaus. Portanto, o número de alelos é super importante. Só que ele tem um problema para você analisar, usar o número de alelos como estimativa de variabilidade gênica. Qual que é o problema dele?
Veja só essa conversa entre dois cientistas. Vocês descobriram qual foi o problema? Por que que os dois trabalharam com a mesma população e com os mesmos loci e um teve muito mais alelos do que o outro? Tadã! A resposta é porque o segundo analisou um número maior de amostras. O número de alelos de uma população vai aumentando conforme você aumenta o tamanho amostral, muito parecido com o que acontece quando ecólogos vão ver o número de espécies numa área. Tem aquelas curvas de espécie-área, que são chamadas curvas de extinção. Conforme você vai aumentando o número de metros que você analisou, você vai encontrando mais espécies, até que chega um momento que você já analisou tantos metros que você já viu todas as espécies, ou quase todas as espécies. É a mesma coisa com os alelos. Conforme você vai aumentando o número de amostras, vai aumentando o número de alelos que você encontra. Então, usar o número de alelos como estimativa de variabilidade gênica só é válido se você sempre trabalhar com o mesmo tamanho amostral. E isso é complicado, porque se eu quero comparar populações de espécies diferentes em artigos publicados por pessoas diferentes, eu não posso controlar isso. Então, número de alelos, apesar de ser fundamental para a evolução, não é uma boa medida de variabilidade, porque ele é viciado pelo tamanho amostral. Qual é a medida não viciada que eu posso usar então? Tadá! 2pq. Eu não falei que ia voltar para ela? O 2pq do equilíbrio de Hardy-Weinberg. O que é o 2pq? É o número esperado de heterozigotos. O 2pq, como ele é um número esperado, ele não depende do tamanho amostral. Essa medida, na verdade, não é só 2pq, né? 2pq é quando são dois alelos, mas se forem três alelos é 2pq, 2pr, 2qr e etc. Essa medida chama-se heterozigosidade. Voltemos ao exemplo anterior. Na população 1, olhando essas frequências dos três alelos, quantos homozigotos eu devo ter na população? Qual é a frequência do genótipo AA? A frequência esperada. Bom, como vocês sabem, é a frequência do alelo ao quadrado. Mas como é que a gente chega aqui? É fácil. Qual é a chance num grupo de alelos de eu escolher ao acaso o alelo A? Se a frequência dele era 0,1, a chance de eu pegar ele é 0,1. É a frequência dele. A chance de você encontrar alguma coisa numa população é a frequência daquela coisa na população. Lembra que eu falei de flamenguistas? A chance de pegar uma pessoa ao acaso na população e ela ser flamenguista é a frequência de flamenguista na população. Mas qual é a chance do próximo alelo que eu pegar também ser alelo A? É a mesma, 0,1. Então a chance de eu pegar 2 é 0,1 vezes 0,1, porque é E, em probabilidade, E é a mesma coisa que multiplicar. No nosso exemplo dos pregadores, nós vimos que metade dos pregadores eram cor-de-rosa. Então a chance de eu pegar um pregador cor-de-rosa é 50%. E a chance de eu pegar dois pregadores e os dois serem cor-de-rosa é 0,5 vezes 0,5, que dá 0,25. Então se eu pegar dois pregadores ao acaso, a chance de ser um homozigoto rosa-rosa é 25%. E qual é a chance de eu pegar um pregador rosa-azul? A frequência do azul é 0,227. A do rosa a gente já viu, é 0,5. Então qual é a chance de eu encontrar um indivíduo rosa-azul? Se você falou que era 0,5 vezes 0,227, você errou. Como assim errou? Você não ensinou que era para multiplicar? Só que ele pode ser rosa e azul, mas ele pode ser azul e rosa. Por isso que é 2pq. Então, é 0,5 vezes 0,227 vezes 2. Voltando ao nosso exemplo, quantos heterozigotos que eu vou ter na população 1? Bom, vai ser 2,0,1 vezes 0,1, mais 2,0,1 vezes 0,8, mais 2 vezes 0,1 vezes 0,8. Que é a chance de ser heterozigoto. Ou seja, se eu pegar um indivíduo ao acaso dessa população, eu tenho 34% de chance de que esse indivíduo seja um heterozigoto.
Isso é a heterozigosidade esperada de acordo com a Rad-Weinberg. A gente vai ver mais para frente que existe uma outra heterozigosidade. E na população 2? A população 2 é fácil, só tem 2 alelos, então é 2pq, é 0,5 vezes 0,5 vezes 2, que dá 50%. Então agora eu pergunto para vocês, qual das duas populações é mais variável? Vocês têm que responder, depende. Se você for usar o número de alelos, a número 1 é a mais variável. Se você for usar a heterozigosidade, a número 2 é mais variável. A gente pode então calcular a heterozigosidade simplesmente usando as proporções esperadas pelo equilíbrio de Rad-Weinberg de heterozigotos. Quando tem 2 alelos é 2pq. Quando tem 3, já fica um pouquinho maior. E conforme você vai aumentando o número de alelos, vai ficando cada vez mais chato, porque tem que fazer um monte de 2pq, 2qr, não sei o quê. Então vocês estão vendo aqui que conforme vai aumentando o número de alelos, vai ficando cada vez mais longo. Até que quando você está com 6 alelos, a fila que você tem que fazer de contas é enorme. Como que você pode fazer para evitar esse problema? Não é que tenha preguiça de fazer conta, mas quando você quer fazer muitas contas, muitas vezes, é mais fácil fazer de uma maneira mais simples. A resposta para isso continua sendo o equilíbrio de Rad-Weinberg. No equilíbrio de Rad-Weinberg, a gente sabe que o que não é heterozigoto é homozigoto. Não é? Então, ao invés de calcular todos os heterozigotos, eu posso calcular os homozigotos, porque o homozigoto é mais fácil. É p ao quadrado, q ao quadrado, r ao quadrado, s ao quadrado. Eu calculo a homozigosidade e 1 menos isso é a heterozigosidade. Vocês veem como que é muito mais fácil com os 6 alelos, né? Então, vocês já aprenderam como calcular a heterozigosidade esperada. Esperada por onde? Pelo equilíbrio de Rad-Weinberg. Mas como é que calcula a observada? A observada é mais fácil ainda. Eu olho os indivíduos da população e conto quantos são heterozigotos no total da população. Se uma população estiver em equilíbrio de Rad-Weinberg, a heterozigosidade observada e a heterozigosidade esperada devem ser iguais, tirando alguns desvios, né? Porque a amostragem não é infinita. Mas às vezes eu tenho uma heterozigosidade, como aconteceu com as gatinhas de Barcelona, lembram? Nas gatinhas de Barcelona, a heterozigosidade observada era muito menor, era estatisticamente significativamente menor do que a heterozigosidade esperada. Então, quando você tem diferença entre os dois, tem até uma medida disso chamada FIS, que é a comparação da heterozigosidade observada com a esperada. Então, quando existe uma diferença significativa entre os dois, significa que está acontecendo alguma coisa forte, alguma força seletiva, alguma coisa, alguma força evolutiva está acontecendo ali. Então, a observada é importante justamente para poder comparar com a esperada. Muito bem, agora vocês já sabem estimar heterozigosidade. A heterozigosidade ela varia enormemente entre as espécies. A minha tese de doutorado foi sobre isso, sobre a variação da heterozigosidade entre espécies. Eu trabalhei com espécies que tinham a maior heterozigosidade do mundo na época, que eram as esponjas anêmonas do mar, que tinham heterozigosidade de 41%. Tem outras espécies que têm heterozigosidade baixíssimas, tipo 5%. Então, você olhando para isso, você pode também ter uma ideia da evolução dessas espécies. O que faz uma espécie ter uma heterozigosidade alta ou baixa? Ah, isso é uma coisa que vocês vão ver nos próximos módulos. Isso é assunto do resto do curso. Resumindo, existem 3 medidas da variabilidade gênica. O número de alelos, a heterozigosidade e uma outra que eu não falei para vocês ainda. A heterozigosidade é a probabilidade de quando você pega o indivíduo na população, ele ser heterozigoto. Ela pode ser esperada de acordo com o equilíbrio Rad-Weinberg ou observada olhando na população. E o número de alelos é o número de alelos. O número de alelos é uma medida evolutivamente até mais importante que a heterozigosidade, só que ele tem o viés do tamanho amostral. Agora eu vou falar daquela terceira medida da variabilidade gênica. Imagina essa situação aqui. 2 populações, cada uma com 2 alelos, e os 2 alelos são equifrequentes. Ou seja, as duas têm 2 alelos com a mesma frequência. Qual delas é mais variável? Vocês vão falar, Solé, as duas têm 2 alelos, então o número de alelos é igual. As duas são equifrequentes, então a heterozigosidade é igual. Então como que eu posso responder? Porque se vocês olharem, vão ver que num caso os 2 alelos eram muito parecidos. E no outro eles tinham um monte de SNPs, tinham um monte de mutações entre eles. Então pareceria que o segundo tem mais variabilidade, apesar de ter
a mesma heterozigosidade. Essa medida da variabilidade gênica, que é feita a partir das diferenças entre os nucleotídicos, chama-se diversidade nucleotídica. E ela vai ser o assunto da nossa próxima aula. Até lá!